Senhores, bora para a questão 3. Olha só. O volume de uma bolha de ar que se forma em uma profundidade H de um líquido de densidade Dzinho é vol F, volume F. A variação do volume dessa bolha até atingir a superfície, imaginando que durante o processo a temperatura da bolha se mantenha constante e que PAT é a pressão atmosférica local é. Então, olha só, nós temos aí a superfície de um líquido, de um lago qualquer. Quando ele está numa determinada posição, essa bolha tem um certo volume que ele chama de VF, certo? Volume. Quando essa bolha, aliás, não é V, é vol, né? Ele chama de vol F. Quando essa bolha está a uma certa profundidade H em relação à superfície livre do líquido. Ao subir, essa bolha vem para a superfície. Obviamente que como a pressão diminui sobre ela, permite com que o volume dela fique maior. E ela passa a ter aqui um volume que eu vou chamar de V, certo? A pressão que ela está sujeita aqui embaixo, quando ela está aqui na parte de baixo, olha só, a pressão total dela seria a pressão do ar lá de cima, a pressão atmosférica, que ele chama de PAT, mais a pressão hidrostática para nós. Então, isso daqui seria PAT, pressão atmosférica, mais o DGH para nós. D é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é essa profundidade H que a bolha estava. Já na segunda situação, quando ela sobe até a superfície, né, a pressão que ela está sujeita aqui é apenas a pressão atmosférica, que é PAT. Bom, nisso daí nós conseguimos achar uma relação entre os volumes, porque ele garantiu para nós que a transformação é uma transformação isotérmica, ó, que durante o processo a temperatura da bolha se mantenha constante. Então nós podemos fazer aqui de novo uma transformação gasosa, é o famoso PVT e Povotó. A temperatura corta, certo? A pressão no início vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, então PAT mais a pressão hidrostática. Tudo isso vezes o volume no início, que é esse vol F. É igual à pressão final. A pressão ao final da subida, né, da bolha, é apenas a pressão atmosférica, que ele chamou de PAT, vezes o volume final, que é esse V que nós temos aqui. Certo, meninos? Bom, nós sabemos que esse V final aqui, esse V que eu estou chamando, esse volume, quando ela chega na superfície, seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática vezes o vol F, tudo isso dividido pela pressão atmosférica. O que ele pede para nós aqui? Ó, na verdade, é a variação do volume dessa bolha. Então, não vamos poder falar que a variação do volume dessa bolha é pegar o volume final, que é o V, menos o volume inicial, que é o que ele chama de vol F. O V, nós acabamos de achar aqui, ó, é essa pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Tudo isso vezes o vol F dividido pela pressão atmosférica, menos esse volume final que nós temos aqui, certo? Bom, eu vou agora aqui, ó, eu vou fazer a distributiva nesse parênteses aqui. Então, não vamos ficar aqui, essa variação do volume vai ser igual. O volume final vezes a pressão atmosférica mais o volume final vezes a pressão hidrostática, tudo isso dividido pela pressão atmosférica. Menos o volume final, que olha a mágica que nós vamos fazer agora. Ó. Esse volume final, eu vou multiplicar ele em cima e embaixo pela pressão atmosférica. Então, vai ficar a pressão atmosférica vezes o vol F dividido pela pressão atmosférica. Nossa, Pel, mas por que você fez isso? Muito simples. Aqui, ó, você corta uma pressão atmosférica com a outra, volta seu volume final, né? Então, a gente não mudou isso. Só que eu vou deixar aqui de forma que a gente consiga deixar os dois termos no mesmo denominador, certo? E agora, ó, a gente vai poder falar, estando no mesmo denominador, volume VOF vezes pressão atmosférica e volume VOF vezes a pressão atmosférica. Peraí que ele atualizou aqui agora. Pressão atmosférica vezes volume VOF. Só que um positivo e o outro negativo, a gente vai poder cortar esses dois.
E aí, finalmente, nós vamos chegar que a variação do volume vai ser a pressão hidrostática, que nós sabemos que é o dGH, vezes esse vol F, tudo isso dividido pela pressão atmosférica, que é o PAT, que ele chamou para nós aí. Portanto, nós conseguimos descobrir a variação do volume, e isso determina para nós a alternativa correta, sendo a alternativa B. Então, perceba que o exercício era mais matemática, né? Teve um pouquinho de conceito físico no começo, depois era trabalhar a matemática para chegar na alternativa que ele quer. Então, significa que só tem essa maneira de representar. Beleza, meninos? Grande abraço e até a próxima.